Olá, eu sou Guilherme Yamamoto e trabalho no Marketing Técnico da National Instruments Brasil. Hoje, iremos aprender como processar e analisar dados em uma medição. Então, inicialmente, eu irei apresentar aqui a minha plataforma de hardware. Eu tenho um chassi SEDAC com 8 slots. Eu tenho um módulo da série C conectado para gerar sinais analógicos e um outro módulo para adquirir sinais analógicos, ambos com 4 canais de entradas e saídas. Então, na minha tela eu tenho o LabVIEW, ao lado direito, na tela branca, eu estou utilizando aqui o diagrama de blocos, onde eu irei inserir todas as minhas VIs, que são os Virtual Instruments, ou funções, e ao lado esquerdo eu estou utilizando aqui o painel frontal, o qual eu terei inserido os controles e indicadores onde o usuário terá acesso. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer aqui é realmente fazer a aquisição de um sinal. Então, vamos trabalhar aqui com as VI Express. VI Express são as VIs que exigem o mínimo de programação possível do usuário. Então, a princípio, eu vou criar aqui uma DAC Assistant. Eu não faço nenhuma programação, e sim eu seto os parâmetros. Então, ele vai carregar. E aqui ele pergunta se eu quero adquirir sinais ou gerar sinais. No caso, eu estou adquirindo um sinal. Esse sinal é um sinal analógico. E eu vou dar uma atenção. O canal conectado é o canal 0. Eu tenho conectado aqui o positivo e o negativo no canal 0. Então, no LabVIEW, eu irei selecionar o canal 0 no meu DAC MX. Aqui eu vou selecionar se eu quero, por exemplo, terminal diferencial, número de amostras, colocar Continuous Samples, taxa de amostragem a ser lida, colocar 100 amostras a 10K de frequência. Ok, ele vai gerar essa tarefa no LabVIEW. E ele também vai... aqui eu preciso criar uma estrutura while para que eu faça aquisições contínuas do meu sistema. Para isso, eu posso tanto utilizar manualmente, inserindo através da paleta de funções, ou ele já me pergunta, como ele sabe que eu não vou fazer apenas uma medição, e sim com várias medições, então ele já pergunta se eu tenho interesse em inserir. Vou dar um yes, ele já vai inserir. Vou somente reconfigurar aqui, para que eu possa expandir futuramente aqui meu VI. Aqui está meu DAC Assistant. Aqui eu vou colocar um controle. Então percebam que quando eu criar o controle, ele já aparece também o controle aqui no meu diagrama de blocos, porque é onde o usuário vai parar o VI. E também vamos inserir um indicador gráfico. Então, Create Graphic Indicator. O indicador já está aqui. Vou redimensioná-lo. De 10 a menos 10. Como eu sei que o meu sinal conhecido não vai ultrapassar o mais e menos 10 volts de pico a pico, então eu vou deixar a escala em X, aliás, a escala em Y, fixa, não vou deixar auto scale. Ok? Aqui no Max eu criei uma tarefa simples para gerar o meu sinal de saída analógica. Então, basicamente uma tarefa que eu só citei, mesmo, bem parecido, similar com o DAC MX. Ele já está gerando minha função aqui, o meu sinal. E eu vou começar a adquirir então o sinal. No Max, somente como curiosidade, eu poderia estar utilizando um gerador de sinal, ou eu poderia estar analisando a vibração através de um strong gauge de um motor, ou qualquer coisa do gênero que gerasse uma função, variando em função do tempo. Porém, nesse caso, eu estou utilizando uma placa para gerar sinais analógicos. Então aqui eu estou mais ou menos 10 volts, ok? Então eu já estou adquirindo meu sinal. Vou parar aqui, vou parar o Max também. E agora, vamos partir para o próximo passo da nossa demonstração, que é exatamente analisar os dados. Então, uma análise muito comum é um processamento do sinal seria um filtro. Então vamos adicionar um filtro. Nesse caso, eu vou colocar aqui então o tipo de filtro passa baixa. Filtro passa baixa significa que as frequências baixas de um determinado valor de frequência serão aceitos e frequências de alta acima daquele valor determinado serão atenuadas
em função da ordem do meu filtro. No caso, a frequência de corte que eu estou selecionando é 100 Hz, então acima desse valor ela vai começar a atenuar, o filtro vai começar a atenuar o meu sinal. O tipo de filtro é Butterworth, percebam que tem diversos outros tipos de filtros comercialmente utilizados. E a ordem do filtro, a ordem nada mais é que a inclinação da banda de corte do meu filtro. Então, quanto maior é a ordem do meu filtro, mais seletivo é esse meu filtro, mais rápida é a resposta do meu filtro. No caso, eu vou deixar 3, um filtro muito comum utilizado, um parâmetro muito comum. O dado, eu já desconectei diretamente da saída, porque agora eu quero analisar esse sinal após o filtro, e não mais diretamente da saída. Então, não estou mais lendo o sinal da saída, e sim o sinal filtrado. Ele vai passar por esse filtro e finalmente será apresentado para o usuário. Vamos executar novamente. Aqui, novamente, eu repito, poderia estar usando um gerador de funções ou simplesmente adquirindo diretamente de qualquer sistema variando no tempo. Ok? E vamos analisar novamente nossa função aqui. Percebam que essa frequência que eu estou colocando aqui, ele não está atenuando o sinal. Então vamos aumentar um pouco mais a frequência. Vamos ver o resultado aqui. Aqui você já percebe que aqui ele ainda não atenua a função, mas percebam que a frequência está aumentando. E aqui, olha, você já percebe que houve uma pequena atenuação. Ok, vamos parar então o nosso VI novamente. Vamos parar aqui o VI, parar o Max. E vamos adicionar mais uma função para análise de sinal. Que seria agora, vamos analisar a minha função em relação à frequência. Então vamos adicionar aqui então, fazer uma medição espectral após o filtro. E aí vamos sentar mais alguns parâmetros. Então aqui eu vou verificar a energia do espectro, resultado linear. Ele vai setar os parâmetros. E na verdade eu vou deixar conectado aqui para que a gente verifique, fazer uma pequena experiência, que a gente verifique o sinal em função do tempo e a análise espectral. Clicando com o botão direito na saída, Create. Aliás, vamos conectar aqui o sinal, né? Botão direito, Create, Graphic Indicator. Aqui eu vou redimensionar e reorganizar o meu VI, o meu painel frontal. Ok. E vamos voltar aqui como se estivesse adquirindo o sinal externamente. Um K, por exemplo. Vamos minimizar e vamos executar aqui o VI. Percebam que aqui do lado esquerdo está o valor do meu espectro. Vamos agora aumentar a frequência e novamente fazer aquela mesma análise para verificar a nossa função deslocando. 20, 30. Vamos só tirar o Outscale aqui do X e do Y para que fique mais claro o que está ocorrendo aqui no espectro, para facilitar a visualização. Ok? Então percebam que o espectro está se movimentando, aqui fica mais fácil visualizar. Vamos continuar aumentando aqui então na frequência, 40 por exemplo. O espectro está se movendo para a nossa direita. E vai se deslocando. E agora percebam também que não só está deslocando, como o espectro está sendo atenuado. Isso também acontece na função do tempo. Você percebe a forma de onda. Agora, se eu colocar, por exemplo, uma outra frequência, percebam que a função já está bem atenuada.